Não deu em nada. Não deu em nada. Poesia, ou, se preferirem, poesia. Peço desculpa, nevermore. Nunca mais farei um trocadilho. Obrigado, Corvo. Prometeram-nos que a poesia salvaria o mundo. Está bem entregue. Que seria o espelho limpo da condição humana, que, com ou sem bigode, perfumada de metáforas e versos partidos, as frases que não chegam a meio da página parece que são asmáticas. Far-nos-ia melhores, mais sensíveis, capazes de enfrentar o horror com beleza, uma espécie de mito de Medusa revisitado. Resultado? Rimámos ideias vazias, transformámos lamentos em merchandising e inventámos formas novas de dizer coisas antigas com um tom de exclusividade. Bem feitas as contas, os poetas são uma espécie de criadores de conteúdo que dão muito valor à eufonia. A poesia é essa invenção sagrada inventada antes das redes sociais e atualmente convertida em hashtag. Prometeu, não o do fogo, o verbo caduco, entregou um clube restrito, com senha e contrassenha. Sublimação. É uma grande mentira a poesia. Desde os épicos de outrora até o minimalismo de modernistas que usavam reticências como prova de profundidade, repetiu-se uma e outra vez o dogma. A poesia revela a verdade interior. Mentira confortável, para todos os tamanhos, com uma cama de procusto. Perdoe-me se estou a enganar-me no nome. A poesia revela a linguagem que alguém decidiu enterrar em figura de estilo. A verdade, frequentemente, uma invenção retórica, bem ensaiada. A poesia não é diagnóstico, é paliativo retórico. Se a verdade fosse mesmo o seu destino, teríamos menos sonetos sobre a lua e mais manuais práticos sobre saneamento básico e até um Kama Sutra que uma pessoa normal, sem as costas orientais, pudesse utilizar sobre igualdade e como evitar que certas editoras ganhem uns e outros prémios em que multiplicam o seu tédio literário. Em vez disso, a poesia muitas vezes tapa a realidade com véus de imagem elegante. É um ato de camuflagem lindamente descrito, onde tudo vem à tona como vácuo. A cultura poética transformou o sublime no mercado de sinais. Ter um poema publicado numa revista seleta é o equivalente literário a possuir um saco de marca. Prova de pertença a uma tribo que lê Kafka ou Neruda nas férias e bebe vinho natural com intensidade performativa. Cada gota é decifrada pelo palato do tantá. A poesia alimentou um circuito de prestígio onde o objeto não é tanto o verso quanto a canonização social do autor. Networking elevado à arte. Os festivais de poesia tornaram-se em zonas de turismo cultural. Recitais com iluminação minimalista, microfones com reverberação e público aplaudindo como se participasse num culto. Saem como entraram, com a cabeça atulhada de lugares comuns. A poesia vende presença. Quem lê em cafés, quem cita uma estrofe em biografias de redes sociais, está a assinar um contrato simbólico com a cultura do estatuto. A alma fica numa nota de rodapé. As universidades acolheram a poesia como se fosse um ser místico, abandonado, que deve ser dissecado e até reduzir-se a fragmentos de teoria. A leitura poética transformou-se em disciplina com jargões próprios. Leituras interseccionais do lirismo pós-colonial e... a vossa verdade é a verdade. Ninguém pode errar na interpretação. Substituem a experiência de leitura por umbigocentrismos. A poesia feita para análise académica é, de forma previsível, um objeto híbrido, desenhado para texto crítico, menos preocupado em tocar corações do que em gerar artigos e congressos. A consequência é óbvia. Versos que funcionam como munição intelectual, perdoem-me, cheios de referências destinadas a impressionar avaliadores. E os leitores são arredados dessa experiência. Publica-se poesia como se fosse liberdade absoluta. E aí está o desastre. Com edições on demand, paz à sua alma, chiada editora, ainda que tenham nascido outras 1000, e autopublicação. Qualquer amontoado de frases com linha quebrada pode tornar-se poema. Surgiu Poemário Express, 4 linhas, muitos espaços, e já visto, tenso
este clichê. A indústria do livro adapta-se. Há prémios, selos, microeditoras que imprimem com esperança de mudar o mundo dos seus bolsos. E o leitor perde-se. E ele que nunca encontrou um norte. Entre o poeta que faz performance com iluminação teatral e o micropoeta que vende suspiros e t-shirts com versos, a poesia tornou-se mercadoria de nicho e fast food afetivo. A tradição da rima foi, nos séculos passados, tanto invenção técnica quanto armadilha psicológica. Encanta, embala, mas muitas vezes encobre pobreza de pensamento. Rimas fáceis tranquilizam o ouvido e seduzem a memória sem exigir inteligência dramática. O resultado é previsível. Um refrão que repete lugares comuns como mantras publicitários. Do lado oposto, o verso livre prometeu libertação, mas, feito moda, tornou-se numa prova de identidade estética. Sou livre porque não rimo. Ah, campeão! Que logo se converte em novo uniforme estético. A liberdade formal traduzida em conformismo estilístico. A poesia proclama universalidade. E, no fundo, é exercício de exclusividade. Serve ao poeta, ao crítico, a uma pequena comunidade de leitores e raramente altera políticas públicas. Em batalhas com o mundo material, a poesia responde com metáforas. E é aí que morre a sua pretensão messiânica. É uma espécie de político com o dom para a oratória. Claro que existem poemas que transformaram consciências e momentos fundadores, mas são exceções ruidosas, não regras. A maior parte dos poemas não reduz fome, não impede guerras, não melhora hospitais. Rememorá-los com nostalgia é uma elegância que pouco alimenta o presente. A poesia envolveu-se com política, claro. Existiram poemas que acenderam revoluções, versos que se tornaram hinos, mas a poesia política tem um grande problema. Fala para os convertidos. Um poema de protesto toca corações disponíveis a ouvir, vira hashtag entre a bolha. Torna-se o refrão daquele micro-universo. O mundo que necessita de mudança exige organização, sindicatos, políticas. O poema dá sentimento, o tal frágil combustível moral que muitas vezes não se converte em ação. Poetas, como mártires de fervor democrático, são românticos, mas o estado real de transformação pede infraestrutura. Um poema inspirador é útil, enquanto a logística, a estratégia e a articulação institucional se encarregam da prática. Na era digital, a poesia transformou-se em selfie textual. Versos curtos para partilhar, frases aptas a serem digeridas, facilmente destacáveis e postas em imagem. A voz poética dissolveu-se em citações de 3 linhas, 17 sílabas ou mais, que nós não somos nenhuns orientais, como slogans para feed. Em vez de leituras longas que exigem presença atenta, temos snacks líricos, digestivo e leve. Sabor a sentimento pronto para o algoritmo. A consequência é uma poesia consumível, pensada para likes e reposts, mais apropriada para estandartes emocionais do que para experiência transformadora. Nós chuchamos no dedo, com gosto, somos crianças, somos influencers e o polegar é consumido avidamente. A economia da atenção devora a longa digressão poética. O poeta clássico era figura liminar, marginal, profeta, barbudo e sarcástico. Hoje o poeta é muitas vezes influenciador cultural que faz lives, participa em mesas de discussão e vende a alma ao diabo mais à mão. O mito do poeta como vidente antissocial foi substituído pelo poeta como performer social. Resistente às trancas, legislador do fogo, por vezes comercial, frequentemente. E quando o poeta entra no mercado, o seu trabalho perde a pureza. Passa a depender de feiras, posts e leitores que querem emoção pronta a levar para casa. A margem integra-se no mainstream. É só uma questão de tempo, sendo que esse tempo é cada vez mais curto. Movimentos vanguardistas, simbolismo, modernismo, surrealismo, poesia concreta, trouxeram inovação formal, legítima. Mas a linha entre vanguarda e hermetismo muitas vezes dá para o prédio do snobismo, poemas indecifráveis celebrados porque quebraram convenções. A história literária ama o inesperado. O mercado e as universidades adoram o enigmático. Facilita artigos especializados e conferências. Há muita gente a ganhar a vida com criptogramas e hieróglifos, e nem todos eles são egiptólogos. Resultado, formas que se isolam do leitor e abraçam
uma comunidade. A poesia foi vítima da apropriação. Seringas estilísticas injetaram metáforas em publicidade, slogans tomaram cadência de versos, campanhas adotaram linguagem lírica para vender iogurtes. A técnica poética foi colonizada pela lógica do consumo. A ironia? Aquilo que se dizia sagrado agora pauta campanhas de banco. A profanação é completa quando vemos versos acabarem em embalagens. No sistema educativo, a poesia foi muitas vezes reduzida a questão de programa. Decora-se, interpreta-se, segundo segmentos e avalia-se. Assim, a poesia, que poderia ativar sensações, passa a ser matéria. O gesto do ensino empobrece a obra que supostamente deveria libertar. Mas há exceções. Poemas que emanciparam, sim, mas são exceção. Não é justo negar que alguns poemas mudaram o jogo. Hinos de revolução, elegias de perda, livros que deram vozes a silenciados. Existiram poemas que cruzaram fronteiras e semearam a ação. Mas a regra dominante mostra que esses casos são raros, como meteoritos num céu de sonetos. A poesia prometeu cura da linguagem, transfiguração da vida, renovação política. Em muitos casos, transformou-se em indústria simbólica, teatro académico, estoque de citações e muros pichados murchamente. Uma performance de identidade, mas nada muda. Saímos e entramos na casa com a mesmíssima pele de cobra. Tamanho não se altera. Tornou o sentimento elegante, a dor exibível e o silêncio inutilizável. A grande lição amarga. A poesia não salvou nada de perene. Foi útil para consumo privado, para beleza ocasional, para epifania individual trazer por casa. Como projeto civilizacional, falhou em sistematizar o que interessa. Não impediu genocídios nem estruturas de exploração, não pagou contas, não construiu infraestruturas, deu-nos metáforas lindas, enquanto o mundo precisava de engenheiros e políticas. Se a poesia tivesse de justificar a existência em termos utilitários, talvez ficasse curta. Mas a sua persistência tem outro argumento: resistência. A poesia sobrevive porque resiste à funcionalidade imediata. Para que serve? Perguntam ao poeta. E ele diz, se for clarividente no seu ofício, tem calma contigo, ó filhote. É uma ilha estética onde a linguagem experimenta o que não tem lugar em relatórios. É aquilo que fica além do Excel. Mesmo quando não dá em nada, no sentido prático. Existe como testemunho do que o humano pode inventar modos de sentir que escapam ao mercado. Graças à poesia não há sítios inescapáveis para a mente do homem. A poesia não deu em nada. E é por isso que de vez em quando serve para alguma coisa. Serve como escaninho de insubordinação. Serve como lembrança de que há coisas que só fazem sentido enquanto fazem pouco sentido. Como o canto de um condenado que recusa a utilidade como única medida da vida. A poesia, aparentemente, não deu em nada. Não deu em nada. Nada, nada.